O Espírito Santo nos dá um tipo de revelação. But it requires that we give words to them and speak them out in order for them the message to come out. Mas requer que nós falemos as palavras, nós transformemos em palavras para que a palavra saia, atinja o objetivo, né? And many times when we're sitting in the presence of God, E muitas vezes quando a gente está sentado na presença de Deus, God will speak to us for something for ourselves e Deus fala algo para nós that's meant to be just for us and the Lord. que é só para ser entre nós e o Senhor. But sometimes He speaks to us something that's meant to be shared. Mas às vezes ele fala algumas coisas que devem ser compartilhadas. And so I just want to give a moment to everyone here. E eu quero dar um momento para cada um aqui. And see, is there anybody here you feel that the Holy Spirit prompted you something that you need to share with the group? E saber se alguém está sentindo que o Espírito Santo quer que passe alguma mensagem aqui hoje em dia, o que falou com você no dia de hoje. You might say, I've never done that before, and you're nervous, but this is an opportunity. We're with the family. You can take a risk and share. Você pode pensar assim, não, eu estou nervoso, eu nunca fiz isso, mas essa pode ser uma oportunidade para você compartilhar com todos aqui. Anybody? Alguém? Don't miss the opportunity if God's put something on your heart. Não perca a oportunidade se Deus colocou algo no seu coração. Aleluia. All right, we'll transition into what I wanted to share tonight. Agora então a gente vai passar para aquilo que eu quero compartilhar na noite de hoje. I'm so thankful for the presence of God. Eu sou muito grato pela presença de Deus. I wanted to do something tonight. It's going to be a little different. Eu quero fazer algo essa noite que vai ser um pouco diferente. The first thing I want to do is make sure that everyone has gotten one of these. A primeira coisa que eu quero ter certeza de que cada um que está aqui receba um desses aqui. We put these together for two reasons. A gente criou isso aqui por duas razões. One of them is to put in the hands of people so they have a clear understanding of the gospel. Uma delas é que a gente entregue para as pessoas para que elas tenham um entendimento claro do Evangelho. But also so that you can keep it with your Bible. E também para que você possa colocar na sua Bíblia. And you could read through it on a regular basis. E você fique lendo regularmente. I think every believer should be prepared. Eu acredito que todo crente tem que estar preparado. At any time. E a qualquer momento. To be able to share the gospel with somebody. Para estar capaz de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. If somebody were to walk up to you. Se alguém vem em direção a você and say, what's the gospel of Jesus Christ? E pergunta o que é o Evangelho de Jesus Cristo. We should be prepared to share in a few minutes exactly what that is. A gente deve estar preparado para compartilhar em alguns minutos o que é exatamente isso. And so it's not to memorize a script, but so we have the scriptures in our hearts. Não é memorizar um script, mas que a gente tenha as escrituras nos nossos corações. And so we're going to pass these around. Então nós vamos passar para vocês. If you already have one, you don't need to keep one. We'll give it to someone on the streets, but if you don't have one, please take one. Se você já tem um, não precisa ficar com você. Mas se não tem, pode pegar e que a gente pode passar para pessoas no meio da rua, pessoas que necessitem. And so what I want to share tonight. Então o que eu quero compartilhar hoje à noite is some stories of what the things we're talking about, how they've looked in my life. Histórias que eu quero compartilhar são histórias sobre o que a gente tem falado e como elas apareceram na minha vida. My journey, it's been a long journey and there's been highs and lows along the way. Minha jornada foi uma jornada bem longa, tem sido uma jornada bem longa com altos e baixos no meio do caminho. And as I shared last week, it's not easy for me to have conversations, especially with strangers. E como eu compartilhei na semana passada, para mim não é tão fácil conversar com pessoas estranhas. I'm convinced I wasn't God's first choice for what I'm doing.
Eu estou convencido que eu não fui a primeira escolha de Deus para o que eu estou fazendo. There were probably many other people God tried to ask and they said no, and he ended up with me. Provavelmente teve muitas pessoas que Deus foi perguntando, você quer fazer? E eles falaram não e acabou comigo. But two things that I do know that I have Duas coisas que eu sei realmente o que eu tenho. is one, I'm too stubborn to quit. Um é que eu sou muito teimoso para sair, né, para desistir. God knows I'm determined to just continue on no matter how hard it gets, so I'm going to keep going. Deus sabe que eu sou muito determinado para continuar, para eu não desistir e continuar nessa jornada. And the second thing is that God knows I'm available. E a segunda coisa é que Deus sabe que eu estou disponível. God did such a miracle in our life years ago. Deus fez um milagre tão grande na nossa vida alguns anos atrás. I feel like I was so close to the point of no return. Eu sinto que eu estava muito próximo do ponto de não retorno. That the fact that he rescued me from the place I was, E o fato que ele me resgatou do local onde eu estava. there's nothing for him I'm not willing to do. Não há nada por ele que eu não esteja disposto a fazer. How could I say no to him when he has done so much for me? Como é que eu posso dizer não para ele quando ele fez tanto para mim? And so I've tried my best to say yes to God every day. Então eu faço o meu melhor para dizer sim para o Senhor todo dia. And it's not been perfect. There's times that I miss opportunities. Não tem sido perfeito, tem dias que eu perco oportunidades. But years ago I made a commitment Mas anos atrás eu fiz um compromisso. that I never want to teach something that I'm not living myself. Que eu nunca ensinaria algo que eu não estivesse vivendo eu mesmo. To tell people you should be doing this and this and this, and then I'm only teaching it but not living it. Dizer para as pessoas, você deveria fazer isso, mas eu estou estaria ensinando algo que eu não estaria vivendo. And so I've taken this part of my life very seriously. Então eu tomei essa parte da minha vida de forma muito séria. That I want to make sure I'm doing the things that I'm teaching when we talk about this. Que eu tenho que ter certeza, eu quero ter certeza de que as coisas que eu estou ensinando são parte da minha vida. And so I have a few principles of evangelism I'm going to share. E tem alguns princípios do evangelismo que eu quero compartilhar. And then I want to share stories of things that I've learned over the years in these experiences. E eu quero compartilhar histórias de coisas que eu vivi e aprendi ao longo da minha experiência. And so one of the things that I've learned is that taking faith or having risk will open up doors that you don't expect. Uma das coisas que eu aprendi é que tomar uma posição de fé abre portas para onde a gente vai. Many years ago, right when I got out of Pure Life, Alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu saí do Pure Life, I made friends with a friend who's a good friend today. eu fiz amizade com um amigo que é um grande amigo hoje. And he and I decided we were going to pursue an evangelistic life. E ele e eu decidimos que nós iríamos perseguir uma vida de evangelismo. And so he worked in a really rough area of our city. E ele trabalhava numa área bem difícil da nossa cidade. And there was a grocery store right across the street he saw every day. E ele via um mercado do outro lado da rua, que ele via todos os dias. And so he told me, I think we're supposed to do something there. I don't know what it is, but I feel like we're supposed to go there. Ele disse para mim, eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa lá. Eu ainda não sei o que é, mas nós deveríamos fazer algo lá. And so we didn't do a church evangelism. It was just me and him. A gente não fez evangelismo de igreja, era só eu e ele. And we got a piece of poster board. A gente pegou um pôster, um banner, né, daqueles. And we wrote on there free drinks and prayer. Aí a gente escreveu assim, bebidas grátis e orações. And we drove down together and we went to the store. E a gente foi de carro para lá e foi até essa loja, esse mercado. He didn't tell me that most of the customers were all Muslims. It was in a Muslim area. Mas ele não me falou que a maioria dos clientes lá eram muçulmanos, era uma área muçulmana. And the owner of the store was a Middle Eastern man. E um dono da loja, ele era alguém do Oriente Médio. But we went into the store. Mas a gente entrou na loja. And we asked for the owner. E a gente perguntou pelo dono. And we told him we want to do something today. E a gente falou assim, nós queremos fazer algo hoje. We want to sit outside of the front of your store. A gente quer sentar do lado de fora em frente à sua loja. And we want to give people drinks. E a gente vai dar para as pessoas as And we want to pray bebidas. for them. E a gente vai orar por elas. And at first he looked and said, repeat that again. What do you want to do? E eles He said, say it again. He was like confused of what we were trying to do.
Aí ele falou assim, ó, repita, porque tá meio confuso o que vocês estão querendo fazer. And so we told him again, and he looked at us, E a gente falou novamente para ele olhou pra gente, and he said, "Hold on 1 minute." e ele falou assim, espera aí, só um minuto. He grabbed a shopping cart and he went to the back of the store, Ele pegou um carrinho de compras e foi até o fundo da loja, and he filled it up with all these drinks. e ele colocou várias dessas bebidas. And he said, I've been trying to advertise these drinks, E ele falou assim, eu tô tentando vender essas bebidas so aqui. I'll give them to you and you give them away to the customers. Eu dou para vocês e vocês entregam de graça para os clientes. And so a Muslim man became our provider for our drinks that day. E então um muçulmano, ele se tornou o nosso provedor das bebidas naquele dia. And we set up a little table right outside the store. Então a gente preparou uma mesa uma mesa pequena do lado de fora da loja. And when people walk by, we just hand them a free drink. E quando as pessoas passavam, a gente só entregava uma bebida gratuita. And né, we'd de offer to graça. pray for them. E a gente se oferecia para And orar we'd por share the eles. gospel with them. E a gente compartilhava o evangelho com eles. And I'll never forget this one young woman. E eu nunca me esqueço dessa jovem que apareceu. She was battling some very heavy oppression in her life. E ela estava batalhando com opressão bem pesada na vida dela. And how the Lord just began to touch her as we prayed for her. E à medida que a gente orava por ela, o Senhor começou a tocar nela. I can still see her face right now. E eu ainda consigo ver a face dela She agora. had makeup and tears running down her face, A maquiagem dela foi se desfazendo com as lágrimas. while the Holy Spirit was working on her. À medida que o Espírito Santo ia trabalhando nela. And it was an experience for us that was it shaped the ministry that we continued to do. Foi uma experiência que acabou moldando o ministério que a gente continuou a fazer. And I realized when sometimes the Holy Spirit will give us things that don't make a lot of sense. Algumas vezes o Espírito Santo nos dá algumas coisas que não fazem muito sentido. Because when I saw that this was a Muslim grocery store, my first thought was we have the wrong place. Porque assim, quando eu vi aquele mercado que era um mercado de muçulmanos, eu pensei, a gente está no lugar errado. Like there's no chance that they're going to be in support of us praying for their customers in the name of Jesus. Não tem nem chance de eles suportarem a gente, darem o apoio a gente para estarmos orando no nome de Jesus para outras pessoas. But I watched how the Lord orchestrated this event Mas eu vi como o Senhor orquestrou esse evento and gave us favor with this store. e nos deu o favor dessa loja. And we began to go there on a regular basis and do the same E thing. a gente continuou aí de maneira regular e fazer a mesma coisa. I think God honors people who take risk. Eu acho que eu penso que o Senhor honra aquelas pessoas que tomam riscos. Because faith and risk they go hand in hand. Porque fé e risco, eles caminham lado a lado. To walk in faith, we have to take risks to do things in faith. Para andar em fé, tem que tomar risco. And if there's no risk, then it doesn't require faith. So then those things have to be together. E se não tem risco, então não requer fé para andar. And we've seen things like this happen over the years, E a gente viu isso acontecendo ao longo dos anos. where we step out and do something, and something unexpected happens, that God opens up a door. Quando a gente saiu e alguma coisa inesperada aconteceu e Deus abriu portas. The second thing we don't usually like to talk about, E a segunda coisa que a gente normalmente não gosta de falar a respeito, but when we obey God in this area, it's going to bring opposition sometimes. quando a gente obedece ao Senhor nessa área, vai haver oposição nas nossas vidas. I'm sure this won't be a surprise to you, Eu tenho certeza que não é uma surpresa para vocês, that not everybody wants to hear about Jesus. que nem todo mundo quer ouvir a respeito de Jesus. Not everyone will be so excited as you are about your faith. Nem todo mundo vai estar tão animado como vocês estão para ouvir sobre fé. And it was right around this time when I went to this store the first time. Foi mais ou menos nessa época quando eu fui nessa loja a primeira vez. Me and the same friend decided to go to another an area where people like a shopping. Eu e esse meu amigo, nós decidimos ir em outra área onde as pessoas faziam compras. And we were so excited about it Nós estávamos muito animados a respeito. because we began to see how the Holy Spirit was moving, and we were really excited. E a gente começou a ver como o Espírito Santo estava se movendo e a gente estava muito animado a respeito. And we were talking to people, and we had some good encounters with people. Nós estávamos conversando com as pessoas e a gente teve bons encontros com as pessoas. But I saw one man in a store, and he was walking with a cane. E eu vi um homem que estava andando na loja com um cajado, uma bengala.
And I felt like God laid him on my heart to go talk to. E eu senti o Senhor tocando no meu coração para eu ir falar com ele. And so I worked up the courage to go try to minister to this man. Então eu criei coragem para ir ministrar esse homem. And as I was talking to him, he was very angry. E à medida que eu ia conversando com ele estava com muita raiva. And he took out his wallet and he showed me a police badge. E ele tirou a carteira dele e mostrou um distintivo de polícia. I don't know if it was real, Eu não sei se era verdade, but se era verdadeiro. he said, I'm a police officer, Mas ele falou, eu sou um policial. and if you two don't leave me alone, I'm going to put you in my car. Se vocês não me deixarem em paz, eu vou colocá-los no meu carro. Now, looking back, it was kind of a silly thing, like what was going on, it was strange. Olhando para trás, pode ter parecido uma coisa tola a fazer. But I remember the feeling of walking away from that encounter, Mas eu me lembro do sentimento de quando eu saí daquele encontro and that excitement that I had just crashed. e aquela animação que eu tinha caiu. And I remember feeling, why am I even out here doing this? E eu me lembro de ter pensado assim, de ter sentido, por que eu estou fazendo isso? I'm trying to share the love of Jesus with people, and this man is like furious at us. E eu estou tentando compartilhar o amor de Jesus e esse homem está furioso a respeito disso. And I remember feeling the resistance in me E eu me lembro de sentir a resistência em mim. to say, why even bother keep doing this? E de dizer assim, por que eu vou continuar a me incomodar para fazer e continuar a fazer isso? And you see this when you attempt to share the gospel. Você vê isso quando você tenta compartilhar o evangelho. I've never felt like my life was threatened. Eu nunca senti que minha vida estava em perigo. I've been in some dangerous places, but I've never felt personally threatened. Eu estive em lugares perigosos, mas eu nunca me senti pessoalmente com medo, né, ameaçado. But I've had people laugh in my face. Mas eu tive pessoas rindo no meu Many rosto. people say, get away from me, I don't want to talk about it. Muitas pessoas falando, saia daqui que eu não quero conversar a respeito. I've seen the resistance that you experience when you try to share the love of Christ with some people. Eu vi a resistência de algumas pessoas quando eu tentava compartilhar o amor de Cristo. And there is a very real resistance in the spiritual realm to Christ. Tem uma resistência no mundo espiritual muito real quando a gente tenta falar de Jesus. We talked about this, I think, last week, Eu acho que a gente falou isso semana passada, but evangelism is spiritual warfare. mas evangelismo é uma guerra espiritual. Sharing the gospel with the lost, you're stepping into the enemy's territory. Quando você está compartilhando o evangelho com um perdido, você está entrando no território inimigo. And I think we need to be honest about the reality that happens. A gente precisa ser, e eu sei que a gente precisa ser honestos a respeito dessa realidade que está na nossa frente. You can have the perfect gospel presentation Você pode ter a apresentação perfeita do evangelho and say everything perfectly. e dizer tudo de forma perfeita. And if someone's heart is closed, there's nothing you can do other than try to plant seed, but there's no way to break that wall yourself. E se aquele coração está fechado, não tem nada que você faça que vai fazer com que aquele coração se quebrante. Você vai plantar a semente, mas não tem nada que você faça que aquele coração se abra. But rather than pulling back, we need to press in when those moments happen. Mas ao invés de a gente recuar, a gente tem que ir para frente quando esses momentos acontecem. Tem que continuar. I mean, think about the Apostle Paul. E eu penso a respeito do apóstolo Paulo. Multiple times people try to kill him. Muitas vezes pessoas tentaram matá-lo. He was beaten. Ele foi batido, né, espancado. They tried to stone him to death. Eles tentaram apedrejá-lo para a morte. All over, everywhere he went, it was rejection. Para todo lugar que ele ia tinha rejeição. He saw some amazing things happen. Ele viu coisas maravilhosas acontecendo. He saw miracles. Ele viu milagres. God used him in an incredible way. Deus usou em maneiras incríveis. But coupled with all of the blessings and the power came all the resistance at the same time. Mas junto com a bênção e o poder veio a resistência ao mesmo tempo. And I'm sure Paul's explanation of the gospel was really good. I think. E eu tenho certeza que a explicação do evangelho feita por Paulo era muito boa. I think if you can write the book of Romans, you're probably pretty good at sharing the gospel. E eu acho que se ele pode escrever o livro de Romanos, ele pode compartilhar de maneira maravilhosa o evangelho. And not everybody was really happy when he did it. E nem todo mundo estava feliz quando ele fez. And so I think we should talk about these things. Então eu acho que a gente deve conversar sobre isso. Because the enemy wants to use experiences like that
to get people to quit. Porque eu acho que o inimigo quer utilizar experiências como essas para fazer as pessoas desistirem. Or to say, maybe I'm not called for that. Ou então dizer, talvez eu não seja chamado para isso. And the reality is, the rejection and the resistance is part of evangelism. E a realidade é que a resistência faz parte do evangelismo. I've got 8 of these, so I'm going to keep it going here, so we A have time. resistência e a rejeição, né, são parte do evangelismo. The third thing I've seen is how the Holy Spirit joins with us in evangelism. E a terceira coisa que eu vejo é como o Espírito Santo se junta a nós no evangelismo. There's nobody who wants to see people saved more than God. Não tem ninguém que queira mais ver pessoas serem salvas do que Deus. You might have a heart for a loved one, like a family member, and you really want to see them get saved. Você pode ter no seu coração alguma pessoa da sua família que você quer que realmente ela seja salva. I've got family members I've been praying for 20 years, almost every day, praying for their souls. Tem membros da minha família que eu estou orando todo dia por 20 anos para que as almas delas sejam salvas. But no matter how badly I want to see it happen, I know God wants to see it even more. E não importa o quanto que eu queira, com qual força que eu queira que isso aconteça, eu tenho certeza que Deus quer ainda mais. And so I think when somebody steps out, a Christian steps out to share the gospel, Quando um cristão vai compartilhar a palavra de Deus, o evangelho, Holy Spirit is right there and he's like, let's go, let's do this. e o Espírito Santo está ali junto e fala, vamos lá, vamos fazer isso. And I've seen some amazing things happen that the Holy Spirit has orchestrated that I can't explain. E eu vi várias coisas acontecendo que o Espírito Santo orquestrou que eu não entendia. Years ago, we got together with some friends in our church, Anos atrás a gente estava junto com uns amigos na igreja and we were planning to go out and share the gospel. e a gente estava planejando sair e compartilhar o evangelho. I think we had some cookies or some kind of thing we were going to give people. Eu acho que a gente tinha uns biscoitos e algumas outras coisas que a gente ia compartilhar com as pessoas. But before we went out, we all got together and we prayed. Antes de a gente sair, a gente se juntou para orar. And we said, we're going to ask the Holy Spirit if there's specific clues of people that He wants us to come in contact with. Então a gente vai perguntar ao Espírito Santo se tem alguma dica de algumas pessoas que ele queira falar quando a gente estiver fazendo o evangelismo. And so we told everyone, I want you to write down anything you feel like God's speaking to you. E a gente falou para as pessoas, eu quero que você escreva, cada um escreva aquilo que o Espírito Santo, que você acha que o Espírito Santo está falando com você. And so we had these like short lists with these kind of seeming really random things. E a gente tinha essas listas com coisas aparentemente aleatórias. And so we got together in a van. E então a gente entrou numa van. And we said, we're just going to go and be led by the Spirit. E a gente disse, nós vamos ser direcionados pelo Espírito. And so one of the things I had written down was the word fishing. E uma das coisas que eu escrevi foi a palavra pescar. But there was a problem. Mas tinha um problema. There was only one area in our city, a little lake where you can fish. Só tinha uma área na nossa cidade, um pequeno lago que você pode pescar. And it was raining. E estava chovendo. And so we were like, there's no way anyone's going to be fishing out in the rain. E a gente pensou assim, cara, não tem nem chance de ter alguém pescando na chuva. But we decided we would drive by just in case. E a gente decidiu que a gente ia passar por lá só por precaução. And there was these 2 men actually sitting at the dock fishing in the rain. E na verdade tinham 2 homens que estavam lá na doca pescando na chuva. And so we got out of the van and we walked up to these 2 guys. Então a gente saiu da van e foi lá para esses caras. And we began to try to explain what we were doing. E a gente começou a tentar explicar o que a gente estava fazendo. And as we were talking, my friend who was with me asked them a question. E quando a gente estava falando, o meu amigo que estava comigo fez uma pergunta para eles. He said, "What are your first names?" Ele perguntou, qual o primeiro nome de vocês? I can't remember what name it was. It wasn't a common name. Eu não consigo me lembrar qual era o nome, não era um nome comum. But one of the guys had a name that my friend had written down on his list just a few minutes before. Mas um dos caras tinha um nome que o meu amigo tinha escrito nessa lista minutos antes. And we were able to tell these men, you'll never guess what's happening here. E a gente conseguiu falar para esses homens, você nunca vai acreditar no que está acontecendo aqui. A few minutes ago, we were in our church praying. Alguns minutos atrás a gente estava na nossa igreja orando. And the Holy Spirit of God gave us your location and your first name. E o Espírito Santo de Deus deu a sua localização e o seu primeiro nome. Because He loves you guys so much that He was willing to orchestrate all these things to get us here. Porque Ele te ama tanto, Ele ama vocês tanto, que Ele orquestrou para que tudo
acontecesse para que estivéssemos aqui hoje. And that man began to share how his grandmother was a believer and had prayed for him for years. E esse homem começou a compartilhar como a avó dele era crente e que compartilhou com ele ao longo dos anos. And we had an opportunity to share Jesus with this man because the Holy Spirit brought us there. E nós tivemos a oportunidade de compartilhar o evangelho com esse homem, porque o Espírito Santo nos levou ali To meet with two men fishing in the rain. para conhecer e encontrar com dois homens pescando na chuva. And if we give Holy Spirit an opportunity, he'll do that in our daily lives. Se a gente der uma oportunidade para o Espírito Santo, ele vai fazer isso nas nossas vidas. I don't understand how all those things work. Eu não entendo como essas coisas acontecem. We had another time where we went out with some friends from our church and did something similar. E teve uma outra vez que a gente estava com os amigos da igreja e nós fizemos algo semelhante. But we grabbed cases of drinks. A gente pegou uns coolers, né, de bebidas, And we went to a particular part of our city. e a gente foi para um local especial lá da cidade, particular. We split up in small groups. A gente se dividiu em grupos pequenos And we told people, just go wherever you feel like the Holy Spirit's leading. e disse para as pessoas: vá aonde você sinta que o Espírito Santo está te liderando, te levando. And one group was walking along the street, Um grupo estava andando pelas ruas and there was a bench on the side of the road. e tinha um banco do lado da pista. And there was a young man sitting on the E bench. tinha um jovem sentado nesse banco. So they began to talk to him and found out he was backslidden. E eles começaram a conversar com ele e descobriram que ele estava se desviando da igreja. And as they shared with him about the gospel, they offered if he wanted to give his life to Jesus again. E à medida que eles estavam compartilhando sobre o evangelho, eles perguntaram para ele: você quer entregar a sua vida novamente a Jesus? To surrender his life to Christ. De entregar a sua vida a Cristo. And he said, yes, I want to do it right now. E ele disse: sim, eu quero fazer isso agora. And so that group led him in a prayer and he prayed to give his life to Christ. E esse grupo liderou numa oração e ele fez a oração de entregar a sua vida a Jesus. And when they said amen, they turned around. E quando eles falaram amém, eles se viraram. And there was a police vehicle and a police officer standing right there. E tinha um carro de polícia e um policial ali junto, né? And the police officer asked the young man what his name was. E o policial perguntou pro jovem qual era o seu nome. And he began to arrest him right there. E aí ele começou a prender o cara bem ali. And the group said, what is going on? E o grupo falou: o que está acontecendo? And the police officer said, that young man called the station. E o policial falou assim: esse jovem aqui ligou lá na delegacia. And he turned himself in for a crime he committed. E ele se entregou por um crime que ele cometeu. And we agreed to meet right here at this bench. E nós concordamos de encontrar com ele bem aqui nesse banco. And in the last few minutes before he went to jail, E nos últimos minutos antes de ele ir para a cadeia, somehow our team was able to talk to him and lead him to Christ right at that moment. de alguma forma, o nosso time conseguiu chegar e conversar com ele e fazer com que ele se entregasse a sua vida antes daquele momento da prisão, né? I have no idea how God sets those things up. Eu não tenho nem ideia de como que Deus prepara essas coisas. But when you're in those moments, you realize sometimes we're walking with the Spirit and we don't even realize it. E quando você está naqueles momentos, às vezes você percebe que como que a gente anda no Espírito e às vezes você deixa passar. We feel like we're just we don't always feel like we're super spiritual and being led by the Spirit. A gente nunca se sente assim como super espirituais, sendo liderados pelo Espírito. But if we'll invite the Holy Spirit to be a part of our lives Mas se nós convidamos o Espírito Santo para fazer parte das nossas vidas and say, I want you to guide my steps today. e falar assim: eu quero que o Senhor guie os meus passos no dia de hoje. I want you to put me in the right place at the right time. Eu quero que você me coloque no lugar certo, na hora certa. And give me the sensitivity to see things the way you see them. E me dê a sensibilidade de ver as coisas como o Senhor vê. I've seen so many times how God can put you right at the place that you need to be at the right time. E eu vi tantas vezes como que Deus coloca você no lugar correto, no momento correto. But I think it takes all of us wanting that in our lives. Mas eu acho que isso tem que ter de todos nós querer estes momentos nas nossas vidas. To have the desire to let God use us in that way. De ter o desejo de Deus nos liderar desta forma. Which leads me to the next point I want to make. O que me leva para o próximo ponto que eu quero apresentar. If you want to have divine appointments with people, Se você quer ter encontros divinos com pessoas, it'll start in your prayer life. vai começar na sua vida de oração.
I want to challenge all of us here tonight Eu quero desafiar todos a nós aqui nesta noite, to begin to make a habit of praying a simple prayer every day. para começarmos a fazer uma simples oração todos os dias. To pray a simple prayer of God, I'm willing to do whatever you ask me to do. Para orar uma oração simples e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça o que me leve a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Give me an encounter that I can share Jesus with one person today. Me dê um encontro que o Senhor faça com que eu compartilhe Jesus para uma pessoa no dia de hoje. I remember a few years ago I was convicted that I wasn't praying enough about this. E eu me lembro uns anos atrás que eu estava convencido de que eu não estava orando muito a respeito disso. And I was on a trip overseas, a ministry trip, E eu estava numa viagem do ministério para o exterior, in the country of Holland. na Holanda. And I realized I was not praying that God would put me in the right place at the right time. E eu percebi que eu não estava orando para que o Senhor me colocasse no local correto, na hora correta. And so I began to pray, God, will you please give me encounters with people? I want to see you use my life. E eu comecei a orar: Senhor, me dê encontros com as pessoas. Eu quero que o Senhor, que as pessoas vejam a Ti através da minha vida. And on that trip, Brittany flew over to help me minister for half of the trip. E nessa viagem a Brittany foi para lá e me ajudou a ministrar por metade dessa viagem. And we got one night off of ministry. E a gente teve uma noite lá livre assim, sem ter algo para ministrar. So we decided to take a train and go spend one night in Belgium just to experience it. E então a gente decidiu pegar um trem e passar uma noite na Bélgica para ter essa experiência. And so we were heading back to the Netherlands the next day to Holland. Então no dia seguinte a gente retornou para a Holanda And we got to the bus station. e a gente chegou na estação de ônibus And a bus pulled up at the exact time we were supposed to get on it. e o ônibus parou no exato momento em que a gente deveria entrar nele. And we got on the bus. E a gente entrou Or no sorry, ônibus. train. It's a train. Um trem. And we got on the train, and it was supposed to be a pretty long ride to the next station. E a gente entrou no trem e era um trajeto longo até a próxima estação. And Brittany, myself, and this girl got on and sat on this train. Então eu, Brittany e essa garota que sentamos lá no trem juntos. And it was strange because there was no one else on the train. E estava estranho porque não tinha nenhuma outra pessoa no trem. We found out that she spoke some English. E a gente descobriu que ela falava um pouco de inglês. And we just shared that we were missionaries, we were doing work, and just very brief conversation. E a gente compartilhou com ela que a gente era missionários, que fazendo um trabalho, e a gente compartilhou muito rapidamente. And in just a few minutes, the train came to a stop. E em poucos minutos o trem parou. And we don't speak Dutch, so we didn't understand the announcement. A gente não fala holandês, então a gente não entendeu o que estava sendo anunciado. But the girl said, the train is saying that the ride is over. E a garota falou: ele está falando que o passeio terminou. And so we got off the train, and she helped us try to figure out what happened. E a gente saiu do trem e ela nos ajudou a entender o que tinha acontecido. And we found out that all three of us got on the wrong train somehow. E a gente descobriu que por algum motivo a gente estava no trem errado. And so this girl helped us get on another train to go back to the original station. Então essa garota ela nos ajudou a pegar outro trem para voltar para a estação anterior, So that we could get on the train that we needed to be on. para que a gente pudesse entrar no trem que a gente realmente deveria estar. And so I was sitting there by the train, waiting on the train. E eu estava ali esperando o trem. And there were hundreds of people. It was a very busy station. Tinha centenas de pessoas, era uma estação bem cheia. And I started realizing that I had been praying for a chance to talk to someone. E eu comecei a perceber que eu estava orando para ter a oportunidade de falar com uma pessoa. And I started thinking about how strange this whole situation was. E eu comecei a pensar em como que era estranha essa situação toda. But I was so busy with all of everything going on, I didn't really share the gospel with this girl. E eu estava tão ocupado com tudo que estava acontecendo que eu acabei não compartilhando o evangelho com aquela pessoa, com aquela moça. And so I was standing there with all these people. Então eu estava lá em pé com todas essas pessoas. And I said, God, I'm sorry. I think I missed my opportunity. E eu falei: Deus, me perdoa, porque eu acho que eu perdi uma oportunidade. If you'll bring that girl back to me in some way, I'll share Jesus with her. Se o Senhor trouxer aquela moça de volta para a gente, de alguma forma eu vou compartilhar o evangelho de Jesus para ela. A few minutes later, I looked up. Alguns minutos depois eu olhei para cima. And I saw that girl come down the escalator pretty far away. E eu vi aquela moça
descendo das escadas, bem longe. And she walked all the way and she stood right next to me. E ela veio esse caminho todo e sentou e ficou ali em pé do meu lado. I might be hard-headed, but I didn't miss that one. That was that was hard to miss. Eu posso ser cabeça dura, mas eu não perdi essa oportunidade. And so Brittany and I turned to her and just began to talk to her. Então eu e a Brittany nos viramos para ela e começamos a falar com ela. We realized it was so strange that we were stuck on a train just with you. E a gente falou assim, olha, a gente percebeu que é tão estranho que a gente estava num trem presos com você. And that maybe God put you on our path so he could tell you how much he loves you. E talvez Deus tenha colocado a gente no mesmo caminho para ele dizer o quanto ele te ama. And that girl began to cry. E essa moça começou a chorar. She said, I was thinking the same thing. Ela falou, eu estava pensando a mesma coisa. And she shared her story about how she had been away from the Lord for a long time. E ela compartilhou a história dela, como ela estava longe do Senhor por um longo tempo. And we had an opportunity to pray for her there and minister to her. E nós tivemos a oportunidade de orar por ela e ministrá-la. And the Lord reminded me afterwards, E o Senhor nos lembrou, depois disso tudo, remember you started praying again that I would give you encounters. lembre-se que você começou a orar novamente para que eu desse encontros. And all of that came out of the prayer time. As you asked me to do it, I was responding to your prayer. E tudo isso aconteceu porque eu estava respondendo a sua oração, que você me pediu para fazer, e eu estou respondendo essa oração. And so I've done my best to try to continue to pray, God, open up doors. Então eu fiz o meu melhor para que o Senhor continuasse abrindo as portas. I want to see people's lives changed by the gospel. Eu quero ver as vidas das pessoas mudadas pelo evangelho do Senhor. And the more that you pray, the more your eyes will be open to see the people around you. E quanto mais você ora, mais os seus olhos se abrem para você ver as pessoas em volta. The next thing I want to share is that we should look for opportunities rather than just waiting for them to come to us. A próxima coisa que eu quero compartilhar é da gente procurar oportunidades ao invés de esperar que as coisas venham ao nosso encontro. There are two types of evangelistic encounters. Há dois tipos de encontros evangelísticos. The first one is a reactive encounter, O primeiro é um encontro reativo, where something happens and in reaction to that event, you share the gospel or you minister to someone. quando algo acontece, você reage a esse evento e você compartilha o evangelho com essa pessoa. And we should all be prepared for those moments. E a gente deve estar preparados para esses momentos. I was in a grocery store in Ohio just a few weeks ago. Eu estava no mercado em Ohio algumas semanas atrás. Alguns meses, né? A few months. a few months ago. Yeah. Yeah, a few weeks ago I was here, so yeah. Yeah. Regardless. A few months ago I was in Ohio, yeah. Alguns meses atrás eu estava em Ohio. And I was going through the self-checkout. E eu estava ali no autoatendimento, né, naqueles caixas de autoatendimento. And there was a man using the register in front of me. E tinha um homem usando o caixa em frente de mim. And he realized he had forgotten his wallet. E ele percebeu que ele esqueceu a carteira. And so he told the worker, "Can you hold this for me? I need to go to my car." E ele falou assim para a pessoa lá, o trabalhador: você pode segurar isso aqui que eu preciso ir ali no meu carro. And so I saw an opportunity. Então eu vi uma oportunidade. So I told the worker, "I'm paying for his groceries." E eu falei para a pessoa: eu vou pagar as compras dele. And so I swiped my credit card and paid for his groceries. Então eu passei meu cartão de crédito e passei e paguei as compras dele. And while I was walking, I paid for my groceries as well. And as I was walking out, he walked in. E eu também paguei pelas minhas compras e quando eu estava saindo, ele estava entrando. And I told the man, "I know you forgot your wallet. You don't need it. I paid for your groceries." E eu falei para ele: eu sei que você esqueceu sua carteira. Você não precisa porque eu paguei pelas suas compras. And of course he was like, "Why in the world would you do that?" E claro que ele estava falando: por que cargas d'água você faria isso para mim? And I told him I'm a Christian and I love opportunities where I can share Jesus' love with people. E eu falei para ele: eu sou um cristão e eu adoro oportunidades de compartilhar o amor de Cristo com vocês, com as pessoas. And so he said, "You'll never believe how much of a blessing that is." E ele falou assim: você nunca vai acreditar o quanto foi bênção isso para mim. He said our 4-year-old daughter was just diagnosed with leukemia. E ele falou: a nossa filha de 4 anos acabou de ser diagnosticada com leucemia. And he said we're really struggling financially. He said you have no idea how much of a blessing it is. E ele falou assim: olha, você não sabe o quanto que a gente tá com problemas financeiros e quanto que isso é uma bênção. And so I had an pra gente. opportunity. He was a believer, so we prayed together and I was able to bless him, but
Sorry, go ahead. Não, Yeah. go ahead. I was able to bless him, but that was reacting to a situation that happened. E ele era um crente e a gente viu a oportunidade de orar por ele e ele ficou muito feliz e e isso foi uma reação, uma oportunidade, um evangelismo reativo, né? And there are opportunities like that all the time. E há oportunidades como essas o tempo todo. You could be sitting in the line getting a coffee at a cafe. Você pode estar sentado em alguma fila ou esperando um café em alguma cafeteria. And you can pay for the person in front of you and talk to them. E você pode pagar para a pessoa que está na sua frente e conversar com ela. But the point is, we want to look for opportunities that we can react to. Mas o ponto é o seguinte, a gente precisa estar procurando oportunidades para as quais a gente precisa reagir a elas. But if we really want to develop an evangelistic lifestyle, we have to also be proactive in our evangelism. Mas para que a gente tenha um estilo de vida evangelístico, a gente também tem que ter um estilo proativo. And so I've tried to do a few very practical things. Então eu tentei fazer algumas coisas muito práticas. One of them is I put a note in my calendar every week E uma delas foi que eu coloquei uma nota no meu calendário toda semana that says, try to have an encounter with someone and share the gospel. que diz assim: tente ter um encontro com alguém para compartilhar o evangelho. Because I want to be reminded all the time that this is something is a priority for me. Porque eu quero ser lembrado que o tempo todo que isso é uma prioridade para mim. And something I've been doing the last few years. E algo que eu venho fazendo nos últimos anos. In the States we have like grocery store gift cards, like a card with money on it. Nos Estados Unidos a gente tem nos mercados alguns cartões presente que a gente coloca dinheiro nesses cartões. And Cartão fidelidade, I'll né? buy these with small amounts of money on them. E eu compro um desses com uma pequena quantidade de dinheiro And neles. I keep them in our vehicle. E eu mantenho no nosso veículo, no nosso carro. And we've got something similar to this, but smaller, that has the gospel on it. E a gente tem algo similar a isso aqui, só que menor, que tem o evangelho nele. And I try to remind myself when I go into a store to go shopping, E eu tento me lembrar, quando a gente entrar numa loja e que eu for fazer compras, to grab one of those cards pegar um desses cartões and to pray that God will let me talk to somebody. e oro para que o Senhor me coloque para conversar com alguém. If I don't have that card in my pocket, it's easy for me to just do my shopping and I just ignore everyone. E se eu não tiver esse cartão no meu bolso, é muito fácil para mim eu simplesmente fazer as compras e não compartilhar com ninguém. But when I have that card in my pocket, I am on a mission and I'm like, I have to do this now. Mas quando eu tenho o cartão no meu bolso, eu estou numa missão, então eu tenho que fazer isso agora. And so a couple years ago, I was cooking dinner. E alguns anos atrás eu estava cozinhando um jantar. And we needed to get a rotisserie chicken for dinner. E a gente precisava ter um frango assado para o jantar. And I went to one store that always has them. E eu fui numa loja que sempre tem And they were out of chicken. e tinha acabado o frango assado. And so I drove to another store. Então eu fui para outra loja. When I went to the first store, I forgot to have that card in my hand. Na primeira loja que eu fui, eu esqueci de ter o cartão na minha mão. And I felt bad about it, like I should have remembered that. E eu me senti mal a respeito, porque eu deveria ter me lembrado daquele cartão. And so driving to the first store to the second store, I remembered and I grabbed the card. Então quando eu dirigi da primeira loja para a segunda loja, eu me lembrei e peguei esse cartão. And I was in a hurry because we were cooking food and there was it was a busy time. E eu estava apressado porque a gente estava cozinhando o jantar e era um momento bem cheio, né? And when I walked into the second store, there was tons of people there for some reason. E quando eu entrei na segunda loja, tinha uma pancada de pessoas lá, por alguma razão. And so I didn't have this great spiritual mindset. I wasn't, fasting and praying for this moment. Eu não tinha eu não estava orando e jejuando para ter um encontro nesse momento aí. I was thinking I need to buy this chicken and give this card to somebody quickly. E eu estava só pensando, eu preciso comprar esse frango e entregar esse cartão para alguém. And I was thinking, how in the world am I going to pick somebody to talk to out of all these people? I didn't have time to think about it. E eu estava pensando assim, como é que eu vou conseguir conversar com alguém com essa pancada de gente que tem aqui? And I happened to notice this woman with her son around the corner in the aisle. E eu
notei essa moça, essa mulher que estava com o seu filho no canto lá de uma das fileiras. And I decided I'm going to give her this card, tell her Jesus loves her, and then I'm going to go. E eu decidi, eu vou dar esse cartão para ela, dizer que Jesus a ama e eu vou embora. But while I was walking up to her, I noticed that she had been crying. E quando eu estava andando em direção a ela, eu percebi que ela estava chorando. And so I walked up and I said, I'm sorry, I didn't realize you were crying. I wanted to talk to you. E quando eu falei para ela, quando eu cheguei nela, eu falei assim, olha, desculpa, eu não sabia que você estava chorando, mas eu gostaria de falar com você. But are you okay? Like, what's going on? Você tá bem? O que está acontecendo? And she shared that her mom had just recently died. E ela compartilhou que a mãe dela tinha acabado de morrer, tinha morrido recentemente. And she said, when I go to the store, we used to go to the store together, so it's very sad for me. E ela falou assim, a gente costumava vir a esta loja aqui, então é muito triste para mim. And I said, well, out of all these people, I felt like God wanted me to come and talk to somebody, and you were the one that I went to. E eu falei para ela, no meio de todas essas pessoas, eu senti que Deus queria que eu viesse aqui e falasse com você. And so I shared with her about the gospel, and she let me pray with them. E eu compartilhei com ela sobre o evangelho e ela me deixou orar por ela. And afterwards, she said, it's so strange that you came to talk. E depois disso ela falou, é tão estranho que você veio falar comigo. She said, yesterday I was talking to my boyfriend. E ela falou, ontem eu estava falando com meu namorado. And I was telling him, maybe we should go to church because I think our son should be in church. E ela falou assim, ó, talvez a gente deva ir para a igreja porque o nosso filho tem que estar na igreja. And she said, the day after I said that, now I bump into a Christian at the store who's sharing about Jesus. E ela falou, e no dia seguinte eu ter falado isso, eu esbarro com um cristão e falo a respeito de Jesus. And what stood out to me about that encounter E o que saltou aos meus olhos sobre aquele encontro was, even though I was in a hurry and I was distracted and there was a lot of things going on, que mesmo que eu estivesse apressado, estava distraído, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, when I intended to go in and talk to somebody, quando eu entrei com o intuito de falar com alguma pessoa, I wasn't expecting some big moment to happen for somebody. e eu não estava esperando que algum momento grande assim acontecesse para alguma pessoa. I was trying to get a fried chicken. That was what I wanted. Eu só queria pegar um frango assado, era só isso que eu queria. And yet God put me in the right place at the right time to talk to this woman E o Senhor me colocou no lugar certo, no momento certo para conversar com aquela mulher. because I was willing to look for an opportunity. Porque eu estava buscando uma oportunidade. And so all of the spiritual disciplines take practice. E toda disciplina espiritual necessita de prática. We understand if you want to learn to pray, it's a process you have to continually do. E a gente entende que se você quer aprender a orar, é um processo contínuo para você aprender. If you want to learn about the Word of God, you need to read the book on a regular basis. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus, você tem que ler a palavra regularmente. We don't tell people, oh, just read the Bible when you feel like it. A gente não diz para as pessoas, olha, leia a Bíblia só quando você tiver à vontade, tiver afim. Wait until you get inspired to read the Bible. Ou até você está inspirado para ler a Bíblia. We tell people every day you spend time in this book, and the more you read, the more you're going to learn. Então a gente diz para as pessoas, gaste tempo com esse livro. Quanto mais você lê, mais você aprende. And evangelism is the same way. It's a muscle that we continue to work and get stronger. E evangelismo é a mesma coisa, é um músculo que a gente continua a trabalhar e vai se tornando mais forte. And so if you want to develop that, we have to be intentional to make these encounters happen, to look for them. Se a gente quer que seja intencional, a gente tem que fazer com que esses encontros aconteçam, que sejam intencionais mesmo, para que esses encontros surjam. And not only wait for things to happen, but be actively trying to make things happen. Não só esperar para que esses encontros aconteçam, mas ser ativo para que isso aconteça. All right, a couple more. The next thing is simply that God uses simple things. A próxima é que Deus usa coisas simples. I'm sharing all these ideas because I'm hoping it'll inspire you in your life. E eu estou compartilhando essas ideias porque eu espero que isso inspire vocês em alguma forma. Many of the things suas that vidas. I've learned is because someone else shared with me, and so that's why we're sharing all these E stories. muitas das coisas que eu aprendi foi porque alguém compartilhou comigo, então eu compartilho aqui com vocês. A couple Christmases ago, I had an idea. A couple Christmases ago. Alguns natais atrás eu compartilhei uma ideia. I don't do a lot on social media, but I do have a Facebook profile.
Eu não mexo muito com mídia social, mas eu tenho um perfil do Facebook. And so I decided to record a short Christmas message E eu decidi gravar uma mensagem curta de Natal, because I've got a lot of people who are like old high school friends and people that are not saved who are friends with me on Facebook. e tem muitos amigos do ensino médio que ainda não foram salvas, mas que eu tenho lá no Facebook. And in that video, I told people, E nesse vídeo eu falo para as pessoas. I said, I love to talk about Jesus with people. Eu amo falar sobre Jesus para as pessoas. If you're interested to talk about Jesus, reach out to me and let me Se know. você está interessado em falar sobre Jesus, entre em contato comigo. I didn't expect anything to happen, Eu não esperava que nada acontecesse, but a man named Sean reached out to me on Facebook mas um homem chamado Sean entrou em contato comigo no Facebook. and began to share with me about a lot of addictions, and he was just in a big mess in his life. E ele começou a compartilhar comigo sobre muitos vícios e quanto que a vida dele era bagunçada. And so he and I started to have a relationship and talking every once in a while. E nós dois começamos a ter um relacionamento e ficamos conversando, de vez em quando a gente conversava. And I would encourage him to give his life to Christ, E eu encorajava ele a dar a sua vida para but Jesus, his life was kind of just a mess all the time. mas a vida dele era uma bagunça o tempo todo. And so I think it's been a year and a half since I've talked to Sean. Então eu acho que tem 1 ano e meio mais ou menos desde a última vez que eu falei com o Sean. But last week he reached out to me. He asked me to call him. E semana passada ele entrou em contato comigo e pediu para eu ligar para ele. And so on Saturday I had a phone call with Sean. E no sábado eu fiz uma ligação para ele. And he shared his testimony of how he got free from drugs and alcohol just a few weeks ago. E ele compartilhou comigo um testemunho dele de como ele estava livre de drogas e de álcool de umas semanas atrás. And had surrendered his life to Jesus, and he's on fire for God now. E que ele entregou a sua vida para Jesus e que ele estava queimando naquele momento. And I'm not saying that's only because of my relationship with him, E eu não estou dizendo que tenha sido só por causa do meu relacionamento com ele. but a lot of those things that took place in his life started with a simple social media post. Mas muitas das coisas que aconteceram na vida dele começaram por causa desse post nas mídias sociais. One of the reasons I don't like being on social media Uma das razões pelas quais eu não gosto de estar em mídia social is because I don't like seeing what other Christians post there, because a lot of times it's not, godly at all. porque eu não gosto de ver muitas coisas que alguns cristãos postam porque eu sei que não vêm efetivamente de Deus. But what if we started seeing our social media as a platform for evangelism? E se a gente começar a ver a nossa mídia social como uma plataforma para evangelismo? And just saying to people, if you want to talk about Jesus, I'm here. I'll share the gospel with you, and seeing what happens. E dizer para as pessoas, se você quiser falar sobre Jesus, pode vir, pode entrar em contato comigo que a gente compartilha. Last December, me and the girls did a family evangelism together. No dezembro passado, eu e as garotas, as meninas, nós fizemos um evangelismo juntos. We gift wrapped some Christian evangelistic books, Nós demos alguns livros cristãos evangelísticos and we got some kind of chocolate covered pretzels, some kind of like a snack or something. e a gente deu alguns lanches para as pessoas. And it was very cold, E estava muito frio, and I hate being cold. e eu odeio estar no frio. So we came up with an alternate plan. E a gente surgiu um plano alternativo. And we drove through this area like a shopping center, E a gente dirigiu por essa área, por um shopping center. and we rolled down the windows. When people walk by, we rolled down our car windows, E quando as pessoas estavam passando, a gente baixava as janelas do carro and we shouted out, "Merry Christmas!" e a gente gritava, Feliz Natal! And people would look at us like, "What is happening here?" E as pessoas olhavam pra gente, o que está acontecendo They're all aqui? laughing because they know that we did it. E elas estão rindo ali porque elas sabem o I que a gente fez. called it drive-by evangelism. E ele falou assim, é o evangelismo drive-thru. And people would say, why would you do this? E as pessoas falavam assim, por que você está fazendo isso? One guy was like, he thought it was a joke, like we were doing some trick on social media or something. E tinha um cara que achava que a gente estava fazendo uma piada, algum truque na mídia social. But we had an opportunity just to tell people we love Jesus and we want people to know his love and plant seeds. E a gente viu uma oportunidade, só queria a oportunidade de falar para as pessoas, nós amamos Jesus
e queremos contar para vocês. Né? We've done the same thing with chocolates. We've gotten chocolates and gone to all of our neighbors in our houses around our area. E a gente fez a mesma coisa com os nossos vizinhos, dando chocolates na nossa vizinhança. Just simple things that are not complicated, Coisas simples, que não são complicadas, but that get people's attention and give opportunity for us to share Jesus. mas que prende a atenção das pessoas e nos dá a oportunidade de compartilhar Jesus. And so I would encourage you as a family, you can get together with your kids Então eu encorajo vocês, como família, para estarem juntos com seus filhos. and say, what are some ideas of what we can do as a family to share Jesus with other people? E falar assim, quais são algumas ideias que a gente pode sair e compartilhar Jesus com outras pessoas. And involve your kids in doing something like this. E envolva seus filhos em fazer algo nesse sentido. I think Isabel was the most bold evangelist in the car. She was very excited to do it. E eu acho que a Isabel era a mais ousada para fazer o evangelismo no que estava ali no carro. We've talked to people at gas stations and different places, and she's like my secret weapon because no one can say no to a 5-year-old, you know. Yeah. E eles estavam andando os postos de gasolina, e ela era a minha arma secreta, porque as pessoas não conseguiam dizer não para ela, porque para uma criança de 5 anos, né? A Isabel tá ali, ó, debaixo da mesa. But simple things that God uses. It doesn't have to be this big complex strategy. Então são coisas simples, não precisam ser essas estratégias complexas. Just simple things you can come up with that can make a big impact. São coisas simples que você pode chegar, né, que você pode pensar e que podem trazer um grande impacto. I'm going to share 2 more stories and then we're going to close. Eu quero compartilhar 2 histórias a mais e a gente encerra. Number 7 is that the love of God can reach the hardest of hearts. E o número 7 é o amor de Deus pode encontrar os corações mais duros. A few years ago, we were living in a certain city, Alguns anos atrás a gente estava vivendo em uma certa cidade. and there was a man 2 doors down that we didn't know personally, but we knew of him and his family. E tinha um senhor 2 casas para baixo, assim, que a gente não o conhecia pessoalmente, mas a gente conhecia a família dele. And the way that I knew he was there was because he was always screaming at his grandkids and cursing at them and very angry all the time. E a gente sabia que ele estava lá porque ele estava sempre gritando com os netos e xingando o tempo todo. The kind of person most of us would be intimidated to get close to. O tipo de pessoa que a maioria de nós fica intimidado de se aproximar dessa pessoa. But he had a guy living in his house, Mas ele tinha um cara morando na casa dele. and I had tried to start an evangelism relationship to reach that guy. E eu tentei começar um relacionamento evangelístico para chegar naquele camarada. And one day I heard an ambulance go by and park at his house. E um dia eu escutei a ambulância passando e parando na casa dele. And so I ran over there to see what was going on. Então eu fui até lá para ver o que estava acontecendo. I went into the house, even though I wasn't invited. They didn't even really know who I was. Eu entrei na casa, mesmo sem eu ser convidado, ninguém sabia nem quem eu era. Because the man that I was trying to minister to was the one they were there for. He was having some kind of a physical problem. A pessoa com quem eu estava tentando, o homem que eu estava tentando ter esse encontro evangelístico com ele, era a pessoa que estava tendo um problema físico. And so the paramedics picked that guy up and put him in the ambulance. Então os paramédicos eles pegaram o rapaz e colocaram na ambulância. And I was awkwardly standing there in this person's house, this guy and his wife. E eu estava ali de maneira muito estranha na casa daquelas pessoas. And I introduced myself and said, I'm the guy from 2 doors down. E eu me apresentei, eu sou o cara de 2 portas ali para cima. And he introduced himself. His name was Jim. E ele se apresentou e o nome dele era Jim. And so it was a really awkward moment because I was in their house uninvited. Foi um momento estranho porque eu estava na casa deles sem ser convidado. And so I didn't know what else to do, so I said, hey, while I'm here, can I pray? E eu não sabia o que fazer, mas eu falei para ele, ei, enquanto eu estou aqui, posso orar? And he just kind of stared at me. E ele só olhou para mim. And he said, you can do whatever you want. Ele falou, você pode fazer o que você quiser. And so I'm saying, like, what kind of invitation to pray is that, you know? Eu pensei assim comigo, que tipo de convite para orar é esse? And so I prayed this prayer of, he was like a brick wall, so I just prayed that God would bless the home. E ele era como se fosse um muro, assim. Então eu orei só para que o Senhor abençoasse aquela casa. And I got out as quick as I could. E eu saí lá o mais rápido possível.
A couple weeks later, I felt like the Holy Spirit spoke to me E algumas semanas depois eu senti que o Espírito Santo falou comigo. and said, I want you to go back to Jim's house, E eu quero que você volte à casa do Jim. and I want you to give him a certain amount of money. E eu quero que você dê para ele uma quantidade de dinheiro. And so I worked up the courage to do it. E aí eu criei coragem para fazer. I went and knocked on the door. E eu fui lá, bati na porta. Jim answered the door, Jim atendeu a porta. and he said, What do you want? E ele falou assim, o que você quer? And I said, I was praying for you, E ele falou assim, e o Dustin falou assim, and eu estava orando para você God told me to give you this. e o Senhor me falou para entregar isso aqui para você. And the door just shut, and I just walked away. That was E it. e a porta fechou e eu fui embora. E eu só saí. And I saw him outside not too long, about a week later, something like that. Mais ou menos uma semana depois eu o vi do lado de fora. And he came up to me and started to talk. E ele veio para mim e começou a falar. And he said, Why would you do that? E ele falou assim, por que você faria isso? Why would you do that for someone like me? Por que você faria isso por alguém como eu? And I said, I just felt like God told me to do it. He loves you. E eu falei para ele, eu só senti que Deus queria que eu fizesse isso para ele e eu só fiz. And he began to share that he had grown up, his dad was a preacher. E ele começou a compartilhar. Quando ele cresceu, o pai dele era um pregador. And he would preach in the church E ele pregava na igreja and beat him and his brothers throughout the week. e batia nele e no irmão durante a semana. And so he decided, I don't want to be a part of any of that. E ele decidiu, eu não quero fazer parte disso. He joined the military Ele entrou no serviço militar and decided he was just going to be strong. e ele decidiu que seria forte, que só que seria forte. And so Jim and I formed this friendship. E Jim e eu formamos essa amizade. And I would tell him, you need Jesus in your life. E eu falava para ele, você precisa de Jesus na sua vida. You need to surrender your life to Christ. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. And we moved away from that house. Nós saímos, nós nos mudamos daquela casa. And I would try to call him and I would mail him gospel letters and things like that. E eu tentei ligar para ele ou enviar pelo correio evangelhos para ele. And so I happened to go out there a couple years after I was out in that neighborhood. E alguns anos depois eu estava dando uma volta lá na vizinhança. And Jim came outside and I saw him. E o Jim saiu e eu o vi. And he lit up with a big smile when he saw me. E ele abriu aquele grande sorriso quando ele me viu. And I was praying that God would give me an opportunity to share with him again. E eu estava orando para que o Senhor me desse a oportunidade de compartilhar com ele novamente. And so we began to talk and I shared the gospel again. E a gente começou a conversar e eu compartilhei o evangelho novamente. And I said, Jim, if you were going to die right now, what would happen to you? E eu perguntei, Jim, se você fosse morrer nesse exato momento, o que aconteceria com você? And he said, I'd go straight to hell. E ele falou assim, eu iria direto para o inferno. And he said, I'm actually just was diagnosed with cancer. I'm probably going to die soon. E ele falou assim, na verdade, acabei de ser diagnosticado com câncer, então eu vou morrer em breve. And so I said, Jim, you've got to surrender your life to Christ. We can do it right now. E eu falei para ele, Jim, você tem que entregar a sua vida para Cristo e a gente pode fazer isso agora. I said, I will pray with you right this moment. Eu falei para ele, eu vou orar com você nesse exato momento. And you know what Jim said? E sabe o que Jim falou? He said, I'm actually really busy right now and I've got to go. E ele falou assim, na verdade eu estou muito ocupado nesse momento e eu preciso ir. It's not the story that I wanted to end, like it's not the end of the story the way that I wanted it to end. Esse não é o final da história que eu gostaria que terminasse, né? Que a gente estava esperando, inclusive. And I don't know how Jim is doing right now. E eu não sei como é que o Jim está nesse momento. I don't know if he died of cancer, if he's doing well. Eu não sei se ele morreu de câncer ou se ele está bem. But what I do know is that God gave Jim multiple opportunities to receive Christ. O que eu sei é que Deus deu múltiplas oportunidades para o Jim, para que ele recebesse Jesus na vida dele. And I know the man that I met praying in his living room was a different man that I met a couple years ago. E eu tenho certeza que aquele homem que eu conheci, quando eu orei na sala dele, era uma pessoa completamente diferente daquela que eu encontrei alguns anos depois. But I saw how simple acts of love melted this heart of this very strong man. E eu vi como simples atos de amor derreteram o coração desse homem forte, esse homem durão. And I wouldn't be surprised if Jim has given his life to Jesus, and hopefully I'll see him again. E eu não estaria surpreso se eu descobrisse que ele entregou a vida dele para Jesus e eu espero encontrá-lo novamente. Last thing I want to share A última coisa que eu quero compartilhar is that
seeds continue to grow even after you have an encounter with someone. Que as sementes continuam a crescer depois que você tem um contato com Deus. I remember years ago I was having a conversation with the Lord. E eu lembro alguns anos atrás que eu estava tendo uma conversa com And I o was Senhor. really discouraged. E eu estava muito desencorajado. I had prayed for tons of people on the streets. E eu orei por várias pessoas, né, nas ruas. I had believed for healing for a lot of people. E eu acreditei na cura para várias pessoas. And I wasn't seeing the results immediately that I wanted to see. E eu não estava vendo os resultados imediatamente que eu gostaria, da forma como eu gostaria de ver. And so I remember exactly where I was driving through our neighborhood. E eu me lembro exatamente no local onde a gente dirigia pela vizinhança. And I was telling the Lord, nothing's happening. E eu estava falando para o Senhor, nada está acontecendo. I'm doing everything I know to do and I'm not seeing anything happen. Depois de tudo aquilo que eu fiz, nada está acontecendo. And the Lord spoke something to me that has helped me all these years. E o Senhor falou algo comigo que tem me ajudado muito ao longo desses anos. He said, Dustin, what you don't realize Ele falou, Dustin, o que você não percebe is that you're leaving a trail of miracles behind you. é que você está deixando uma trilha de milagres atrás de você. And I remember feeling encouraged, E eu me lembro de ter me sentido encorajado. but also feeling like that's what I wanted to hear, you know, that's what I want to believe. E eu senti que era isso que eu estava querendo ouvir, o que eu queria acreditar. And something happened a couple years ago that showed me that this was true. E alguns anos atrás algo aconteceu que me mostrou que isso era verdade. I was preaching in a church Eu estava pregando numa igreja and we had altar time. e a gente tinha um tempo extra. And a man came forward stumbling on his way up to the front. E um homem veio para frente tropeçando nesse caminho de vir para frente. And his wife came up with him. E a mulher dele veio com ele. She didn't explain a lot. Ela não explicou muito. She just said he has this condition, he needs prayer. E ela falou, ele tem essa condição e a gente precisa orar por ele. So we laid our hands on his head. E eu coloquei as mãos na cabeça dele. We prayed that God would do a miracle for him. Nós oramos para que Deus fizesse um milagre por ele. And he stumbled back to his seat in the same condition. E ele voltou tropeçando pro assento dele na mesma condição. And so for me, I'm used to things not immediately happening, so I just trust the Lord. It is what it is. Então, para mim, eu estou acostumado que as coisas não aconteçam imediatamente, então eu confiei que o Senhor iria fazer o trabalho. But a month later, his wife reached out to me. Mas um mês depois, a mulher dele entrou em contato comigo. She said, I don't know if you remember praying for my husband. Eu não sei se você se lembra de ter orado pelo meu marido, She said, but I want to tell you our story. mas e aí ela falou, eu quero contar a nossa história. She said, 14 years ago, he came down with this condition. Ela falou assim, 14 anos atrás ele foi diagnosticado com essa condição. And it caused him to stumble all these years. E causou esse tropeçar dele durante esses anos, todos esses anos. He's always embarrassed because he looks like he's drunk. E ele sempre está assim com receio, com vergonha, porque parece que ele está bêbado. And we've been to 12 doctors. E a gente esteve em 12 médicos. The last one was a specialist. E o último era um especialista. And they said there's nothing we can do to fix this. E ele falou, não tem nada que a gente possa fazer para corrigir isso. She said that night when we prayed, E ela falou, naquela noite que a gente orou, he went back in the same condition. ele voltou com a mesma condição. But when he woke up in the morning, Mas quando ele acordou de manhã, he got out of his bed ele saiu da cama and he was completely healed. e ele estava completamente curado. She said, I waited a full month to reach out to you. E ela falou assim, eu esperei um mês inteiro para entrar em contato contigo. Because I wanted to make sure it was really a real miracle. Porque eu queria ter certeza de que era um milagre mesmo que tinha acontecido. And of course, we're grateful to the Lord for that. E claro que a gente está grato ao Senhor por isso. But the Lord showed me something in that moment. Mas o Senhor me mostrou algo naquele momento. He said, think about all the people that you've ministered to over these years. Ele falou, pense a respeito de todas essas pessoas que você ministrou ao longo dos anos. People you've seen on street corners, people in churches, people in grocery stores. Pessoas que você viu nas esquinas, nas ruas, em mercados. You don't know how many of those people have experienced a breakthrough even though you didn't get to see the immediate results. Você não sabe quantas pessoas experimentaram o agir de Deus, mesmo você não sabendo, não tendo o resultado, o retorno desses milagres. If that wife hadn't called me a month later, if his wife hadn't told me a month later, se a mulher dele, daquele camarada que estava tropeçando, não tivesse me ligado um mês depois, desculpa,
It would have been easy for me to think nothing happened. Seria muito fácil para mim pensar que nada aconteceu. But that man experienced a radical miracle, and I just happened to hear about it afterwards. Mas aquele homem, ele experimentou um milagre radical que aconteceu na vida dele. God says in Isaiah that his word won't return void. E Deus diz em Isaías que a palavra dele não volta vazia. That God's word has a purpose and it's going to accomplish the purpose that God has for it. Que a palavra de Deus tem um propósito e vai cumprir o propósito para aquelas pessoas. And so we, again, have to just do our part. E mais uma vez, a gente precisa fazer o nosso papel. Walk in obedience. Andar em obediência. Plant seeds. Plantar sementes. And trust the Lord. E confiar no Senhor. But we'll close in prayer now. E eu quero terminar agora em oração. But I'm hoping to stir something in us. To keep on every week we're trying to stir something up. E eu espero que toda semana algo se mexa, comece a bagunçar ali no seu coração. And we want to encourage you again this week. E eu quero encorajar novamente a vocês durante essa semana. To ask God to have an encounter with someone. Para pedir a Deus para ter um encontro com alguém. And next week we want to give opportunity for some people to share something that God's been doing during this couple of weeks of challenge. E na próxima semana eu vou dar a oportunidade para alguém compartilhar esses encontros que o Senhor entregou para essas pessoas que a gente vem falando nas últimas 2 semanas. And so let's pray that God will give us those opportunities and as we continue to share. Então vamos orar para que o Senhor continue a dar essas oportunidades para que a gente continue a compartilhar. And so Father, I thank you so much for everyone here tonight. Pai, eu te agradeço demais pelo tudo que tem acontecido nessa noite. And most importantly, we thank you that you're here. E o mais importante, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. You're the reason that we came tonight. E o Senhor é a razão porque nós viemos nesta noite. You're the reason that we live. O Senhor é a razão pela qual nós vivemos. You're the reason for everything that we do. O Senhor é a razão por tudo que fazemos. And tonight I'm praying for all of us. E esta noite eu estou orando por todos nós. That we would be encouraged to go deeper in this lifestyle of evangelism. Que nós nos encorajemos a irmos mais fundo nesse estilo de vida de evangelismo. Across this room there are already many people have stories of how you've used them. Nessa sala aqui, neste local, tem muitas pessoas, tem muitas histórias que os fazem acreditar nisso. And maybe there are others that say, God, I want to have stories like that. E talvez algumas outras pessoas estejam pensando, Senhor, eu quero ter histórias como essas. I believe that you have these kinds of encounters available for all of us. E as outras pessoas falam, eu acredito que o Senhor tem histórias, o Senhor tem situações, encontros que o Senhor quer que nós tenhamos para que nós compartilhemos o Evangelho. And Lord, we don't want a story so we can point to ourselves. Senhor, nós não queremos uma história que aponte para nós. We want a story so we can point other people to you. Nós queremos uma história para que nós apontemos outras pessoas para Ti. And so I pray all of us in this room would open our eyes. E eu oro para que todos nós aqui neste local abram os nossos olhos. To look at our lives. Para que nós olhemos ao redor. To look at the needs all around us. Para que nós vejamos as necessidades dos que estão à nossa volta. To look at the people that you put in our place. Para olharmos para as pessoas que o Senhor coloca nos nossos locais. The person serving our table at a restaurant. As pessoas servindo as nossas mesas no restaurante. The cashier at the grocery store. O caixa no supermercado. The homeless man on the side of the road. O mendigo do outro lado da rua. The neighbor going through a divorce. O vizinho que está passando por um divórcio. The student next to us in class who's battling some addiction. O aluno que está junto conosco na aula, que está batalhando com algum vício. God, all around us there's a great need. Senhor, ao nosso redor há muita necessidade. And you've placed us right where we are for such a time as this. E o Senhor nos coloca exatamente onde nós estamos para tempos como esses. So I'm praying that you will do something inside of us. E eu oro para que o Senhor faça algo dentro de nós. To help us to see the harvest that's all around us. Para que o Senhor nos ajude a ver que a colheita está ao nosso redor. And to be willing to pray that you'll give us the opportunity to talk to people.
para que nós estejamos dispostos a orar, para que o Senhor nos dê oportunidades para conversar com as pessoas, That all of us will be able to say, God, I'm available. para que todos nós falemos assim, Senhor, nós estamos disponíveis. I may not have all the answers. Eu posso não ter todas as respostas, I may not be able to say everything perfectly. pode ser que eu não consiga falar tudo de forma perfeita, But if you're looking for someone to share your love, I'm available. mas se o Senhor está procurando alguém que possa compartilhar o teu amor, eu estou disponível. And so tonight, Lord, that's our heart. We want to be used by you. E esta noite, Senhor, esse é o nosso coração, nós queremos ser usados por Ti. And so I pray that as we are continuing to talk and pray, Lord, that you'll give us opportunities even this week. Senhor, eu oro para que, à medida que a gente continue orando, que o Senhor nos entregue oportunidades durante esta semana, To be able to see God encounters in the lives of people around us. para termos a oportunidade de ver encontros com Deus durante esta semana ao nosso redor. Lord, I pray that you would bless your people in the name of Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe as pessoas no nome de Jesus. That you would give them everything that they need. Que o Senhor dê tudo o que eles precisam. That they would experience the love of the Father in their lives. Que eles experimentem o amor do Pai nas suas vidas. The anointing of the Holy Spirit. A unção do Espírito Santo. That their homes would be filled with your presence. Que as suas casas sejam preenchidas com a tua presença. Lord, meet every need that they have. Senhor, cumpra qualquer necessidade que eles tenham. And most importantly, E o mais importante, I pray they would see Jesus in a clear way. eu oro para que eles vejam Jesus de uma forma límpida, Because when we see you, porque quando vemos você, we see who we were created to be. nós vemos quem nós somos criados para sermos. And we can see other people through your eyes. E podemos ver as outras pessoas através dos teus olhos. And so I thank you for the fruit, E eu te agradeço pelo fruto, that we won't be hearers only, but be doers. que nós não ouviremos, mas apenas faremos To put things into practice in our e lives. colocaremos em prática nas nossas vidas. To be a blessing on this earth. Que sejam uma bênção nessa terra. And I especially want to pray for families. E eu quero especialmente orar pelas famílias. That we would get together with our children. Que nós nos reunamos com os nossos filhos. And we would talk about these things. E nós falaremos sobre essas coisas. And pray about these things. E oraremos a respeito dessas And that coisas. you would give us creative strategies to share the love of E Christ. que o Senhor nos dará estratégias criativas para compartilhar o amor de Jesus. So that our kids can develop this lifestyle when they're young. Para que nossos filhos desenvolvam esse estilo de vida enquanto eles são jovens. So that they can have more testimonies than we could ever have because they start at such a young age. Para que eles tenham mais testemunhos do que nós possamos ter, já que eles estão começando em tão jovem idade. Thank you for our time tonight. Eu te agradeço pelo teu In the name of tempo Jesus. nessa noite, em nome Amém. de Jesus. Amen. Amém. Deus abençoe. Amém.